Espero que tudo bem com vocês. Aqui Rafael Esquiavo do Mater Online com mais uma live. E nós vamos falar agora, né, na live de agora das 5 horas, né, que estamos iniciando, como a psicologia pode ajudar na promoção de saúde mental materna, tá? Então esse será o tema da live de agora que nós vamos falar. Às 19 horas temos uma outra live. Vamos falar um pouquinho então sobre como que a psicologia pode ajudar na promoção de saúde, certo? Então vamos lá, gente. Por que promoção da saúde mental materna, né? Por que nós precisamos promover saúde mental materna? Porque os dados que nós temos aí de mulheres com alterações emocionais significativas no nosso país é escandaloso, né? É muito alto, é muito significativo. Muitas vezes a gente tem a crença de que o período da gestação é um período de plenitude, em que a mulher está feliz, em que ela está plena, né? E, infelizmente, vários profissionais da saúde também acreditam nisso, incluindo o psicólogo, tá? O fato é que isso é um conhecimento do senso comum, né? É algo não baseado de fato na ciência. Porque quando a gente vai de fato para os estudos científicos, né? Nós temos já uma publicação muito sólidas, né? E que já estão sendo realizadas aí há muitos anos e que na realidade elas apontam que o período chamado perinatal, que é gestação e pós-parto, parto e pós-parto, né? Esse período, ele é potencial de risco para alterações emocionais, tá? Então, aquilo que a gente acreditava, né, que olha, mulher grávida, ela tá super feliz, era o que ela mais queria na vida dela, né? Aquela ideia romântica, né, de gestação, de maternidade, na realidade, na vida real, não é assim, tá? Os estudos científicos, então, eles contradizem o senso comum nessa questão. Então, quando a gente vai para a ciência e começa a estudar, a gente percebe que o período, então, chamado perinatal, é um período potencial de risco, que ele tem potencialidade para que essa mulher, então, apresente uma condição de risco, de saúde mental, tá? Então, nós temos aí uma prevalência de aproximadamente, e eu quero esclarecer aqui também uma coisa: tem muita gente que confunde quando a gente fala de prevalência com dados fixos, rígidos e imutáveis. Dados fixos, rígidos e imutáveis, eles servem para quem trabalha com pedra, com cal, com parede, com máquina, com, sei lá, robô. Quem trabalha com ser humano não tem dados rígidos e imutáveis, tá? Então, às vezes eu fico bem chateada quando algum psicólogo acredita, né, que o homem ele não ele tá parado, ele tá estático. Gente, o homem não está parado, o homem não está estático, ele está em constante transformação e desenvolvimento. Ao mesmo tempo que ele transforma o mundo, ele é modificado por ele. Então, nós estamos falando de um homem dinâmico, nós estamos falando de um homem em movimento, né? Um homem em metamorfose, como diria Raul Seixas, tá bom? Então, quando a gente entende isso, a gente consegue entender que quando nós falamos em prevalência, nós não estamos falando num número fechado, rígido e imutável, porque esses dados foram coletados de seres humanos, tá? Que estão aí vivendo, tá? Então, olha só, o que eu vou falar aqui para vocês são alguns dados estatísticos que nós temos, tá? Sobre ansiedade, estresse e depressão. Mas se você pegar uma população diferente, vai dar dados diferentes. Eu mesma acabei de fazer uma pesquisa nesse período de Covid para eu poder avaliar a saúde mental de mulheres na gravidez, justamente nesse período de Covid, para ver como é que tá igual ou diferente, né, de momentos não Covid. E claro, deu que tá alterada, elas têm mais ansiedade, mais estresse, mais depressão. Não vou falar por enquanto desses dados, porque eu ainda tô terminando de mandar eles para a revista científica, tá? Mas logo, logo a gente já vai ter publicação sobre isso, mas é importante vocês saberem sim que a gente consegue observar essa alteração. Ou seja,
O homem está em movimento, tá bom? Quando a gente pega esse recorte de momento aqui, que a gente está vivendo de crise, aumenta ainda mais essa prevalência. Então, a prevalência que eu tô falando é uma prevalência de não pandemia, uma prevalência que, né, é coletada como uma população de unidades básicas de saúde. Então, a gente tem que levar uma série de coisas em conta, tá? Se você, às vezes, fizer uma entrevista para verificar isso com mulheres de alto risco, vai dar um outro. Se você verificar, às vezes, em outra cidade, em outro estado, em outro país, vai dar outra coisa. Então, entendam que é só um parâmetro para a gente poder conversar, tá? Porque tem gente que às vezes me manda mensagem falando assim: nossa, mas eu vi num outro artigo, você falou que 65% das mulheres na gestação estão com estresse, mas eu vi num artigo que é mais de 78%. Naquele artigo, com aquele pesquisador, aquelas pessoas que pesquisaram, aquela pessoa encontrou 78, tá? A maioria das pessoas vão encontrar mais ou menos entre 50 a 80. Então, a gente vai ter aí de 50 a 80. Mais da metade das mulheres vão apresentar. Só que quando você pega a maioria dos artigos, você consegue fazer uma média. E a média da leitura de vários artigos que foram publicados, né, pelo Brasil, dá 65. Porque se você pegar um artigo científico meu, você também vai ver que não, nos meus artigos científicos não tá 65, né? Isso é uma média da população, tá certo? Do Brasil, é uma média. Então, cerca de 65% das mulheres estão com estresse na gestação. Cerca de 35% estão com alta ansiedade. E cerca de 25% estão com sintomas de depressão. O que isso significa, gente? Que mais da metade das grávidas no nosso país estão apresentando alguma alteração emocional significativa, tá? Então, a gente, a cada 2 gestantes, uma tá precisando de ajuda. A metade delas, tá? Precisando de algum tipo de orientação. Por isso, a importância da gente falar sobre saúde mental materna. Por isso é muito importante a gente trabalhar com promoção à saúde mental materna. Porque no nosso país os dados são alarmantes, são graves. Principalmente quando a gente sabe dos desfechos que uma alta ansiedade, que os sintomas de depressão e sintomas de estresse elevado podem causar, tá? Então a gente já sabe, por exemplo, que pode ter nascimento baixo peso, nascimento prematuro, pode ter complicações no parto, a mulher ela pode ter dificuldade depois no pós-parto para se vincular ao bebê, estimular pouco o bebê, ter práticas educativas parentais mais negativas, ter pouca energia ou habilidades para estimular o desenvolvimento da criança de forma correta, tá? Se uma mulher tem depressão no pós-parto, ela não tem energia para estimular o desenvolvimento da criança. Mas se ela tem alta ansiedade, muitas vezes ela super protege aquela criança, que atrasa o desenvolvimento dela também. Porque é uma mãe que não deixa a criança explorar o ambiente. A mãe quer fazer tudo pela criança, porque super protege. E isso afeta no desenvolvimento daquela criança, atrasando o desenvolvimento também, tá? Então, gente, olha só, quando a gente vê esses dados, né, altíssimos, elevadíssimos, primeiro, cai por terra a ideia de que toda mulher que tá grávida tá plena e feliz, né? Depois, cai por terra aquela ideia que a mulher, ela já, quando ela ganha o bebê, nasce uma mãe, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe. Pronto, ela já tá pronta, ela sabe tudo, sabe o que fazer, é perfeito, instinto materno agindo ali, pleno, né? Então, cai por terra isso também, né? Então, assim, e quando a gente sabe, então, que isso pode trazer as consequências para a relação mãe-bebê e para o desenvolvimento daquela criança, né? Fica claramente visível que a gente precisa trabalhar para a prevenção dessas alterações.
A gente já não tem psicólogo perinatal suficiente no Brasil, né? Já tá faltando esse profissional aqui, né? Sempre faltou, nunca a gente teve ele em quantidades fartas que possam ajudar a solucionar esses problemas, né? E a gente continua enfrentando isso. Então, a gente continua sem psicólogo perinatal. A gente tem muito mais demanda, muito mais mulheres precisando e poucos profissionais atendendo, tá? Então, isso é um fato. E aí, como que a gente vai, então, promover saúde, né? O conceito de promoção de saúde, ele é diferente de prevenção de doenças, tá? Uma prevenção de doença é quando eu vou, mediante a uma ação, né, exercer uma ação para prevenir uma dada doença. Eu não previno doenças, eu previno uma dada doença. Então, por exemplo, eu vou prevenir dengue, né? Para prevenir dengue, eu não posso deixar água parada. Eu previno, né, que uma população, então, tenha dengue com essas medidas. Como que eu vou prevenir que alguém contraia Covid-19? Com isolamento social, usando máscara, passando álcool em gel. Tudo isso vai prevenir que a pessoa venha adoecer, tá? Então, a prevenção, ela é focada em uma doença, tá certo? Não em todas, eu não consigo prevenir todas as doenças. As ações, elas vão dizer, isso aqui vai servir para prevenir isso ou aquilo, tá bom? E às vezes pode ajudar uma coisa a prevenir mais coisa. Então, por exemplo, eu passando álcool em gel à mão, né, andando de máscara, talvez não previna só o Covid-19, mas outros Covids por aí, outras gripes e etc, tá bom? Então, isso pode acontecer também, tá? Então, prevenção é isso, quando a gente foca em prevenir uma doença, que pode ser prevenir a depressão pós-parto, prevenir ansiedade gestacional, prevenir estresse perinatal, tá certo? É uma prevenção, é uma ação que a gente vai exercer para prevenir algo. A promoção de saúde é um conceito amplo, porque aí sim, a gente está falando de saúde, a gente não está promovendo um tipo de saúde, né? A promoção de saúde é um conceito mais amplo. E quando a gente fala de promoção à saúde mental materna, por exemplo, nós estamos falando de ações, várias ações, que vão promover saúde, né? E no caso aí para mãe, tá? Então vai englobar tudo, todas as coisas aí que estão em torno de ansiedade, estresse, depressão, desenvolvimento, tudo, né? Então nós precisamos começar a cada vez mais pensar em estratégias de promoção da saúde mental materna, tá? E como que a gente consegue fazer isso? Com algumas ações. Eu coloquei algumas ações aqui para a gente poder ir discutindo sobre elas, tá? Já que a gente já viu que é alto o número de adoecimento nessa fase e que a gente pode, com algumas ferramentas, enquanto psicólogos, né, promover saúde para a população, tá? Então, quais são alguns tipos de ações que nós, psicólogos, podemos ter para promover saúde mental materna? Então, nós, psicólogos perinatais, né, que temos o conhecimento da perinatalidade, da parentalidade, né? Quem tem esse conhecimento, quem estuda, quem lê livro, vai a congressos, faz cursos, né? Trabalha com isso há muitos anos e tudo mais. Então, quem tem esse conhecimento consegue, por exemplo, ministrar palestras, tá? Então, as palestras, elas são muito úteis, muito eficazes, né? Para a gente poder levar essa informação para outras pessoas. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre saúde mental materna com professores, com enfermeiros, com obstetras, com avós, com tios, com vizinhos, na igreja, né? Em toda a comunidade. Então, a gente não necessariamente precisa, para promover saúde mental materna, estar ali com uma gestante, tá ali com uma mulher no pós-parto. Não precisamos disso, né? Quanto mais a gente conscientiza a sociedade da importância, né, da gente cuidar da saúde mental materna, mais a gente vai estar ligado diretamente, né, afetando
e promovendo saúde mental materna para aquelas mulheres. Eu não preciso diretamente estar ligado a ela, mas quando eu penso uma estratégia mais social, né? Eu consigo ir transformando esse meio, né? E aí essas transformações vão nos alterando também, né? E promovendo saúde. Eu, por exemplo, eu dou palestras em vários lugares que as pessoas falam assim, nossa, nunca nem tinha pensado em dar palestra num lugar como esse. Né? Eu já falei para vocês em outras lives, como por exemplo, eu dou palestras para polícia militar, por exemplo, né? Levando informação sobre esses casos. Agente penitenciários, né, também tem solicitado minhas palestras para falar sobre isso. Palestras em eventos religiosos, então às vezes as pessoas vão fazer algum evento religioso e quer falar alguma coisa sobre saúde mental materna, eles me convidam. Tá? Então você tem que estar aí, ó, dando a sua cara, inclusive, né, para que você possa ser conhecida ali na sua cidade, na sua região, né? E com isso você vai ganhando, inclusive, pessoas atentas a você, a sua profissão, ao que você faz, né? É uma forma, inclusive, de se divulgar. Então, são dois benefícios, um para você e um para a sociedade, né? Porque você está levando informação para a sociedade por meio, né, de palestras, por exemplo. E ao mesmo tempo, então, você vai se autodivulgando, tá? Outra forma é fazendo orientações, né? Orientações pontuais mesmo. Então, por meio de palestras é uma outra forma é orientação pontual. Então, você pode fazer grupos pequenos, né? Pode ser grupos de professores, grupos de médicos, grupos de enfermeiros, grupos de pais, grupos de mães, grupos de avós, grupos de rede de apoio. Você vai fazendo grupos onde você vai oferecer orientação. Então, você vai explicar o que é alteração emocional materna, como que está a situação no Brasil. Você pode falar sobre os sintomas que talvez elas possam apresentar, como identificar, né? Como que eles podem agir diante dessas situações, como eles podem colaborar para evitar essas situações, né, de adoecimento mental. Então, orientações pontuais para os mais variados tipos de grupos, tá? Outra coisa que você pode fazer são lives para a população geral. Por exemplo, isso aqui é uma live, eu estou levando informação. Essa informação que eu tô levando é para quem? É para psicólogo. Então, eu estou fazendo, olha só, uma live de orientação para psicólogos. Eu não estou fazendo uma live direto para gestante. Pode até ter gestante aqui, mas não é a intenção. A pessoa veio aqui sabendo que aqui a conversa é com psicólogos, tá? Mas é claro que pode ter alguma gestante aqui. Mas eu vou afetar essa gestante de forma implícita, porque eu afeto você, a minha comunicação aqui vai para você, você passa a saber como fazer para que, né, isso chegue lá na gestante. Então, é exatamente isso o nosso papel. A gente não necessariamente precisa estar com a mulher, a mãe, a gestante, a puérpera, né? Cara a cara, carne e osso. Não. Eu posso fazer ações sociais e com essas ações sociais haver transformação social. E essa transformação social, então, vai poder ser aí um determinante social da saúde, inclusive, né? Positivo ou negativo. Quanto mais a gente negligencia isso, esses fatos, né? Mais a gente negligencia a saúde mental materna. Quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais informação a gente leva para a população, melhor. No caso aqui, eu estou levando informação para a população. Não é geral, é uma população específica de psicólogos. Mas você pode levar a sua informação específica para a população geral, só para pai, só para mãe, só para avós, só para profissional da saúde, tá certo? Aí você tem que pensar quem é essa outra pessoa que você vai transmitir o recado, tá bom? Outra forma que a gente pode estar conversando aí com a sociedade é desromantizando a maternidade, né? Então, por meio das nossas palestras, das nossas lives, por exemplo, das nossas orientações, nós contribuímos muito quando nós desromantizamos a maternidade. Porque se para nós que somos psicólogos, muitos tinham uma ideia romantizada da maternidade, imagine então os outros profissionais, tá?
Então imagine você que talvez está conhecendo Mater Online agora, conhecendo saúde mental materna agora. Talvez você tinha uma ideia romantizada a respeito da maternidade e assistindo essas lives, vendo os podcasts, ouvindo os podcasts, né, assistindo outras aulas que eu deixo e tal. Talvez tenha mudado alguma coisa aí, você começou a perceber que a romantização da maternidade realmente influencia muitas vezes de forma negativa na saúde mental materna. Agora imagina se nós psicólogos não prestamos atenção a isso, quem dirá enfermeiros, quem dirá obstetras, né? Quem dirá outros profissionais da saúde, quem dirá a mãe, a avó, a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada, o vizinho, a vizinha, quem dirá eles, tá? Então, levar essa informação da desconstrução, da desromantização da maternidade é muito importante. E é claro que a gente tem que levar com muito cuidado essa informação, porque ela é polêmica quando a gente não sabe tratá-la da maneira adequada, da forma adequada, com argumentos sólidos, né? Então, precisa tomar cuidado também com isso, porque às vezes a gente pode falar de um jeito e que a população, ao invés de aprender, né, ela fique contra, ela fique revoltada, tá? Então, a gente tem que saber como levar também, tem um jeitinho aí para levar essas informações para que a população possa perceber, entender e se responsabilizar, né? Por ser mais um agente ativo para promover a saúde mental materna, tá bom? Outra forma que a gente pode contribuir aí para a promoção de saúde mental materna é escrevendo e produzindo conteúdos ou materiais de conscientização para a população. A gente fazendo cartilhas, por exemplo, podemos fazer cartilhas, distribuir para a população, podemos escrever textos e publicar em blogs, podemos fazer textos e publicar nas nossas redes sociais, né? Então, conforme a gente vai produzindo conteúdos, produzindo textos informativos, né? Isso também auxilia bastante, né? Então, assim, você não precisa necessariamente escrever um texto informativo para gestantes. Gestante, cuidado com a sua saúde mental. Sabia que mais da metade das gestantes estão com alguma alteração emocional? Você não precisa escrever direto para ela. Esses posts, né? Essas produções de conteúdo, eles podem ser diretamente produzidos para a população geral, tá bom? Inclusive, a gente teve no mês de maio a nossa primeira mobilização nacional pela saúde mental materna, onde eu e outras psicólogas do Mater Online dedicamos uma semana inteirinha para fazer palestras e foi online, justamente porque aconteceu em meio à pandemia, né? Era para ser um evento presencial, mas aconteceu tudo isso e a gente não deixou quieto. A gente fez essas palestras, fez o evento acontecer de forma online e chegou para muita gente. Porque no online você consegue realmente atingir mais pessoas, né? Então, muitas pessoas foram convidadas. Então, não participaram só mães e mulheres, né, grávidas. Não, veio vó, veio parceiro, veio tio, tia, veio a população, veio profissionais da saúde, né? Porque é essa a intenção, é levar esse conhecimento para todos, né? Porque não adianta nada a gestante saber e aí ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Ela vai virar pro marido dela e falar assim, a psicóloga falou que é assim? Ela vai virar pra mãe dela, pro pai dela e falar assim, a psicóloga falou que é... Não! É a gente que tem que levar essa informação pro parceiro, pro avô, pra avó, pra vizinha. Somos nós que temos que dar um jeito, né? Da nossa mensagem chegar até eles, né? A gestante, ela precisa receber cuidados, atenção, ela não precisa ter que falar para o outro, ensinar o outro como que o outro deve cuidar dela, né? Às vezes a gente está falando com elas, né, com uma linguagem, muitas vezes, que é como se a gente estivesse falando para ela, olha, você precisa se cuidar. Poxa vida, né? A gente vai falar com quem? Com os outros, com o parceiro, com a avó, com a outra pessoa. Porque é ele que precisa saber como cuidar, né, dela. Não é ela que tem que ensinar os familiares como cuidar dela, percebe? Então, é nosso papel. A gente também pode participar de eventos científicos apresentando trabalhos ou propostas, né,
de prevenção de alguma alteração emocional significativa. Então, nós somos psicólogos, nós sabemos quando existem os eventos científicos na nossa área, todo mundo pode enviar trabalhos, né? Então, às vezes você já está desenvolvendo algum trabalho, às vezes você não necessariamente é um acadêmico, né? Que orienta estágios, isso, aquilo, mas às vezes você trabalha em um hospital, você desenvolveu uma técnica, às vezes você trabalha na clínica, às vezes você está utilizando de uma técnica e que está dando certo. Então, não necessariamente você precisa ter mestrado, doutorado para ir a congresso científico apresentar um trabalho, tá? Você pode escrever, se ele for aprovado ali, né? Se você escrever de acordo com as regras do congresso, ele vai ser aprovado e você vai poder falar para o outro o que você está fazendo na sua clínica, o que você está fazendo na organização, na sua organização, né? Enquanto psicólogo organizacional, o que você está fazendo no hospital, tá? Para ajudar na promoção da saúde mental materna. E então, quando a gente leva esse conhecimento e partilha com outros profissionais, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, porque às vezes um profissional tá agindo de uma forma e tá encontrando dificuldade, só que um outro tá agindo de outra forma e para ele tá dando certo. Então, quando vai no congresso e escuta, faz todo sentido para ele. Ele fala: "Poxa vida, que bom que esse psicólogo veio aqui me contar como que ele está fazendo, porque isso agora tá me ajudando na minha atuação. Isso que esse psicólogo falou aí faz sentido para mim, eu posso mudar a minha atuação agora." Então, a gente não pode pegar os nossos conhecimentos e guardar só pra gente, porque o nosso espaço é estar, né, nos vários tipos de movimentos sociais, porque nós produzimos os conhecimentos ali para poder garantir, né, os direitos humanos, inclusive, né, os movimentos sociais aí muitas vezes que é para realmente, olha, eu quero garantir o direito humano, né, e de ir, de vir, de ser, né. Então, nós precisamos cada vez mais aí voltarmos a essas nossas raízes, né? E parar cada vez menos de pensar só nessa linha eu cliente, né? Não é isso eu cliente, porque se eu fico só eu cliente, esse cliente ele faz parte de uma sociedade e que vai receber influências várias dessa sociedade. Então, que tal eu pensar em como que eu posso promover saúde olhando para a sociedade, conversando com essa sociedade, propondo intervenções, orientações para essa sociedade, que aí eu cuidando disso eu consigo atingir aquela pessoa, né? Que deveria ser o meu cliente, por exemplo, aí. Tá certo? Acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, né? Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar a live de hoje. Espero que tenha produzido aí algumas reflexões em vocês, desejos tenham, né, nascido aí dentro de vocês, de poder ajudar, a colaborar, a promover saúde mental materna, tá bom? Tá certo? Então, pessoal, encerrando então a live de hoje, ó. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.